continuidade ao nosso segundo bloco sobre o podcast Descomplicadamente, protagonistas, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem desse podcast, né? Eu queria que os alunos comentassem um pouco como é que foi feito isso no Instituto Lourenço Filho. Bom, a gente pensou que a gente sempre viu muitos jovens, né, pessoas da nossa idade, passando por essa pressão e não tendo uma fonte de apoio, não tinha uma base, não tinha com quem conversar, sempre é aquele sofrimento só. E a gente vê esse podcast como uma forma de mostrar que tá tudo bem ficar nervoso, tá tudo bem passar por isso, e que ninguém tá sozinho, que a gente tá passando pela mesma coisa e estamos juntos nessa. Muito bem, Alíria. E como é que foi ouvir os colegas falarem, você falar também nos grupos? Foi uma experiência muito boa, né? E tanto pelo fato da gente ter psicólogos que estavam Presente. estagiando lá com a gente, estavam presentes, estavam nos auxiliando também. E também pelo fato de, na roda de conversa que a gente fez, a gente ter tido a oportunidade de ver que outras pessoas passam pelos mesmos problemas que a gente, e isso meio que gerou um certo acolhimento. Muito bem, gente. Bem, pessoal, nosso trabalho foi realizado com a parceria da UFAC, dos estagiários da UFAC, e também do acompanhamento do mestre Fabrício Ricardo Lopes, que é da UFAC e da Secretaria de Educação também, doutor Ocimar também, que participou do nosso processo. E os alunos também, que eram em torno de 18 alunos, 20 alunos que participaram desse processo de questões, né, que são tão relevantes para a nossa vida sobre saúde mental. E nós tiramos esse tema como foco principal, que é o foco do final do ano. O Enem está aí, né, essa vida profissional que está futura, e existe esse tenho que passar, eu tenho que ser bem-sucedido. Eu acho que isso gera um certo peso, né? Eu queria que vocês falassem um pouco como é que é esse processo do eu tenho que, essa visão rígida de ter um resultado positivo para poder, né, ser bem-sucedido, ficar feliz com isso. Bom, é uma coisa que eu levo como uma espécie de diáspora, que é o quê? É uma perseguição, porque não vem mais da gente, vem do externo. É uma coisa que colocam na gente, que é essa pressão, porque as pessoas têm uma visão de querer obrigar os estudantes, as pessoas que vão prestar o Enem ou qualquer vestibular que seja, a passar de primeira ou a passar em um curso, que são os cursos de elite, né, entre muitas aspas, e acaba prejudicando muito, acaba mais prejudicando do que ajudando, porque sempre é aquela pressão de que eu não posso decepcionar as pessoas, eu não posso decepcionar as pessoas. Minha família, né? Nunca é decepcionar a mim mesmo, é sempre decepcionar o amigo, a família, e as pessoas pensam que isso ajuda, tá? Não é motivação, é mais uma pressão do que uma própria motivação. Uma carga, né, que a pessoa carrega. Sim, isso faz você pirar, basicamente. Tenho muitos amigos que desistiram de prestar o Enem e outros vestibulares porque não tá aguentando a pressão. Inclusive, eu até compartilho com vocês que eu conheço um ex-aluno que teve depressão depois que saiu da escola, terminou o ensino médio, e aí ele não queria sair. Eu lembro disso, desse fato, assim, e o que também gerou em mim essa necessidade de trabalhar a questão de saúde mental. E você, Alíria, como é que é esse processo de eu tenho que passar? Complementando o que o João Gabriel falou, né, gira também muito em torno do núcleo familiar, que geralmente eu acho que, na minha percepção, é o que mais afeta os estudantes, peso, né? É o que mais pesa. Tipo, um familiar, ele fica, você deve passar de primeira. Você tem que passar em curso tal. Geralmente são os cursos de maior prestígio, tipo medicina, direito, são os cursos mais renomados. E fica aquela pressão, aquele negócio, você tem que passar, você deve, isso vira meio que uma autocobrança extrema em cima da minha pessoa, e eu creio que das demais isso, pessoas, né? Também. Gera uma certa ansiedade também e uma pressão que sufoca. E eles nem percebem que estão, ao invés de ajudar, estão prejudicando. A comparação, acho que também deve ser destacada, né? Que a comparação, às vezes, ela é muito negativa. Eu queria perguntar para a doutora Florisa, né? Como é que é esse processo do eu tenho que, essa visão rígida de que eu tenho que ter uma faculdade, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que
passar no Enem de primeira, no curso tal, lidar com esse processo de frustração, né, que eu acho que é o mais difícil e é o que eu acredito que a ansiedade trabalha muito na mentalidade, né? Sim, então, na fala dos alunos é muito importante o que eles trazem nessa questão da cobrança, né, da família, do suporte. Realmente, como a Lília coloca, a família é a base. Então, que suporte é esse que eu tenho dessa cobrança? E aí o João traz uma fala no sentido de que eu tenho que passar, eu. E a gente percebe isso muito presente, não são todas, mas porém a grande maioria das famílias realmente tem essa questão da indicação já, né? Não é a escolha do adolescente, da pessoa em si, pelo curso que vai fazer, que vai cursar, mas sim da família. É o direito, é a medicina, enfim, são cursos, nada contra nenhum dos cursos, mas esta cobrança, realmente, ela é muito prejudicial, né? Então, se eu não tenho esse suporte emocional, gera realmente essas questões, essas demandas da insegurança e essa cobrança do eu tenho. E sempre colocar no eu tenho, é possível. Eu consigo, bem, amei, né? tá? Então, se eu não consigo, eu tenho oportunidade do próximo ano. Ah, Floriza, mas no próximo ano eu vou atrasar um ano e não sei o que, fica naquele outro sofrimento. Ou então usar a palavra eu Pensa. gostaria, né? Mas pensa, se você não conseguiu este ano, por exemplo, 2025, tem 2026, você vai tentar. E o João traz uma fala importante do ano passado, quando ele era treineiro, então ele usou já como é que eu vou trabalhar. E ele também traz uma fala também muito importante, os dois, nesse sentido de como é que eu vou lidar com isso. Então, eu vou até determinado ponto. Agora, eu preciso fazer algo que eu possa descontrair, né, relaxar, que é exatamente o que a gente chama de habilidades cognitivas que você vai fazer com que eu preciso relaxar. Então, eu vou ouvir música, eu vou pintar, eu vou desenhar. Cada uma tem o que é melhor para você. Lembrando sempre disso, se coloca no teu sentimento, nas tuas emoções. Eu sei que a família cobra muito, mas olha sempre para você. O que eu consigo dar conta? É o que eu consigo dar conta. E aquela questão, né? Às vezes os pais, eles projetam, né? Apesar de amarmos, né, nossa família, existe às vezes uma projeção das próprias, os desejos, né, de formação. Vocês percebem algum dessas projeções, né, de familiares que querem que você seja o que eles não conseguiram ser, né? E isso impacta muito, né? Porque são a nossa base, né? A nossa família é a nossa base, nossa referência para poder alcançar, né, nossos objetivos, alvos, sonhos, né? Sim, sem dúvida, né? A família, ela é a base, como a gente já falou anterior, a família é a base. Mas a gente precisa reconhecer e considerar também essas questões de como é que eu lido com isso, o que eu consigo fazer, como é que foi essa minha formação, né, desde criança. Então, como é que foi isso? Qual o suporte que eu tenho em casa também? Não basta também eu, enquanto pai, mãe, vó, eu cuidadora, não basta eu dizer, olha, tu tem que fazer medicina, mas que suporte tu tem que fazer direito, seja qual for. Será Mas que eu qual quero o suporte? fazer, né, medicina? Será que eu quero? Será que eu me identifico com medicina? Eu vou ser uma excelente profissional? Será que eu vou ficar bem nesse caminho? Né? Então, essas questões são muito importantes. A família precisa reconhecer e valorizar essa questão dessa decisão dos adolescentes, ou adulto mesmo, porque às vezes a gente pensa só nos adolescentes, né? Mas adultos mesmo também que vão prestar vestibular, no caso o Enem agora, então fica com essa questão de se sentir cobrado, porque eu não vou conseguir. Aí tem aquela outra fala que é o que meu colega, o que minha colega, o que meu amigo vai pensar, vai me chamar, não, vai me chamar de burro, não pensa pelo lado do julgamento. Então, olha para você. E aí volta, a família é fundamental. Ela precisa muito de dar esse suporte. Mas, assim, às vezes a gente percebe que não tem essa consciência, né? Essa mente aberta para poder saber que ele é um ser individual, que ele vai construir o próprio caminho dele, né? E eu acho muito interessante a sua fala, doutora, porque é muito importante, né, você que está em casa ouvir sobre esse outro olhar, né, que não é sobre o outro, é sobre você que vai escolher o seu caminho, você que vai
se identificar no processo, né? Na caminhada, na jornada. Não é algo pronto. Você que vai fazer o seu processo. E às vezes existe muita comparação dentro da família, né? Existe muito essa questão do rótulo. Você tem que realizar também a projeção, o sonho de alguém dentro da sua família que você ama muito, mas saber diferenciar isso, né? Então, agora no nosso terceiro bloco, queremos falar um pouquinho sobre as estratégias, né, de saber lidar com a ansiedade quando existir uma crise de ansiedade.